E aí, pessoal, eu sou o Tito, beleza? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Normalmente eu produzo ensaios, onde eu tenho todo um roteiro aí baseado nas coisas que eu já pensei, que eu já escrevi, que eu já refinei durante muito tempo o texto. E esse aqui eu decidi só abrir a câmera e falar, porque eu acho que é um assunto super pertinente. Eu ia gravar um podcast com o Leandro lá pro Old Talk, tinha escrito toda uma pauta, mas a gente decidiu conversar sobre outra coisa. E por conta disso, o. Agora que eu vi que parece que eu tô olhando pra cima, né? Por causa da câmera. Eu quero ajeitar. E por conta disso, eu não queria perder essa pauta. Eu acho que é uma discussão legal e a gente pode, às vezes, movimentar ela. Se vocês acompanham as notícias de videogame, provavelmente ouviram falar sobre a Sony querendo descontinuar a produção de jogos em mídia física a partir de 2028. E, obviamente, isso tem vários problemas. Eu vi muita gente apontando dedos e falando um monte de coisa, mas sempre surge aquela galerinha que quer defender a empresa multimilionária aí, que eu nunca vou entender. Você tem apego por alguma empresa? Você para pra pensar. Você já se imaginou pensando, ai, eu gosto tanto da Meta, eu gosto tanto da Alphabet, eu gosto tanto da Alpargatas, eu gosto tanto da Gerdau, né? Você tem amor por uma empresa? Não, porque a relação que uma empresa estabelece com o sujeito é uma relação impessoal, é uma relação voltada para a lucratividade, para o capital. E acabou. Mas, enfim, eu acho que tem algumas questões que valem a pena a gente conversar. Antes de mais nada, para tirar o elefante da sala, quem já me acompanha desde a época do Old Players, ou escuta Old Talk, ou enfim, já me viu em outros lugares, sabe que eu sou um jogador de PC. Eu tive console até a geração passada, e na geração passada eu cheguei num ponto em que eu decidi abdicar disso, decidi migrar totalmente pro PC. Eu já usava bastante o PC para jogar, mas nenhum dos novos consoles da nova geração me apeteceram. Para mim, nem o Series X não se justifica, o PS5 agora talvez comece a se justificar, mas eu não encontrei um momento para entrar nessa geração e acredito que eu não vá adquirir um console nesse momento. Eu tenho certeza que vão dizer por aí que eu sou hipócrita porque PC não tem mídia física. Então por isso que eu acho interessante falar sobre isso, né? A diferença, e aí é aí que me pega muito a forma como as pessoas fazem, é que o problema ele nunca foi sobre o jogo ser físico, sobre o jogo ser digital. O problema é você perder essa liberdade de escolha. A gente já passa por um processo aí há muito tempo de abdicar de coisas que nos eram preciosas para ter uma certa comodidade que nem sempre é tão cômoda assim. Eu não sei se vocês enxergam a coisa dessa forma, né? Então, para conseguir deixar claro o meu ponto, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que significa ser dono de algo. Eu não tô falando de direito autoral, isso aí a gente sabe, quem é dono dessas propriedades são a Sony, a Microsoft, são os estúdios que trabalham com jogos, enfim, essas coisas, né? Mas o que eu tô dizendo aqui, o que eu tô me referindo quando eu falo ser dono, é você ter autonomia com algo pelo que você pagou. Então hoje em dia eu tenho um jogo, por exemplo, sei lá, eu comprei uma mídia física do Miranha 2. Né? Tipo, comprei a mídia física tal, não sei o quê. Eu posso pegar ela, eu posso emprestar para um amigo, eu posso vender, eu posso trocar, eu posso guardar lacrada para o futuro, eu posso jogar aquele jogo sem depender da empresa, certo? Não, talvez Miranha 2 não tenha sido nem um bom exemplo, porque eu nem sei se ele não tem algum tipo de DRM ou de algo que impeça isso nesse. Mas vamos pensar numa geração passada, sei lá, vamos pensar. Sei lá, fui jogar um jogo que eu tinha no meu 360, um jogo que eu tinha no meu PS3, sei lá, Motor Storm, que era um jogo que eu adorava e que infelizmente eu não tenho mais acesso, né? Quanto mais etapas dependem da autorização dessas empresas, menos propriedade sobre aquele jogo eu tenho, concorda? E por que
que eu considero o PC diferente nesse sentido? Primeiro porque é uma plataforma aberta, não é a Microsoft, não é a Sony, não é a Meta, não é o Papa que me vende nada no jogo, no meu PC, que me obriga a ter nada no PC. Tipo assim, eu posso colocar as peças que eu quiser, eu posso utilizar o sistema operacional que eu quiser, eu posso agregar o tipo de feature que me couber, que eu achar mais interessante. Nós temos diversas lojas que vendem jogos aí, né? Então a gente tem Steam, Epic, o GOG, várias lojas tipo Nuvem, enfim. A gente tem emulação, a gente tem mods que você pode modificar o jogo quanto você quiser. Nós temos a pirataria, que apesar de ser considerada por últimos como uma última alternativa, eu acho que ela tem subido nessa escala, não sei, até quando a gente pensa em preservação, o PC ele permite que eu sempre tenha um plano B. A gente tem diversos sites, por exemplo, sei lá, eu quero jogar o Blade Runner da Westwood Studios. Cara, é um abandonware. Tipo, até ouvi recentemente falar que o pessoal da Night Dive deve fazer um remake, e eu espero que seja verdade. Ou até fez já, eu não sei, até é curioso, não fui olhar. Mas, pô, ele era um abandonware. Se você quisesse jogar, não tinha nenhuma loja onde você conseguiria jogar esse Blade Runner. Existiam sites onde você poderia localizar esse jogo e poderia baixar e utilizar sem pagar nada para ninguém. Obviamente, existe a questão de meu PC roda, tem algum problema de compatibilidade, precisa de algum patch. Isso é normal, né? Afinal, você não tá trabalhando com uma plataforma fechada. Mas a questão, no final das contas, é essa. Tipo, é você ter a possibilidade de ter um plano B. Qual que é o problema da Sony, nesse caso, né? A partir do momento que eles acabam com a mídia física, você fica rendido para a Sony. Você só consegue comprar pela PSN. Hoje, você consegue comprar na Amazon, comprar no Mercado Livre, você consegue comprar de alguém que já jogou e tá vendendo. Se a Sony acaba com a mídia física, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, tipo, só vai existir um vendedor, só vai existir um preço, só vai existir uma regra, e eles vão definir. O problema, no final das contas, é essa concentração de poder. Mas aí, eu tenho certeza que, além de dizerem que eu não tenho lugar de fala porque eu sou jogador de PC, eu tenho certeza que vai ter alguém gritando nos comentários: pô, mas e a Nintendo faz isso, não sei o quê. Com os keycards e não sei o que. É keycard que chama? Acho que é. Enfim, foda-se. Eu também não acho ideal, né? Não é uma parada que eu gosto, não é uma parada que me apetece. Mas existe uma diferença enorme entre o que a Nintendo tá fazendo e o que a Sony tá se propondo a fazer. Porque enquanto existir, eu tenho algo físico que não é atrelado à minha conta da Nintendo. Então, se eu quero te emprestar aquele jogo, né, eu consigo. Se eu quiser vender aquele jogo, eu consigo trocar. Da mesma forma que eu falei, eu consigo ter algo para colecionar, né? Eu tenho um objeto na minha mão que ele continua tendo valor. Ele não é um nada, não é uma ideia digital no servidor de alguém. Então, assim, na pior das hipóteses, eu ainda tenho algo que é uma prova de compra. Que é algo que mostra ali que eu tenho. E aí a gente tem que lembrar da parada da emulação. Porque na maioria dos lugares, na maioria dos países, emulação é legal. Desde que você tenha o software e o hardware para rodar aquele software. Então, a partir do momento que eu tenho um Nintendo Switch 2 e eu tenho um keycard do novo Metroid ou do novo Mario, de qualquer porra dessas, eu posso emular na minha máquina sem estar incorrendo em nenhum tipo de crime, entendeu? Então, ainda não é o ideal, não é o perfeito, mas ainda existe uma autonomia, vocês conseguem entender? E aí, obviamente, tem o argumento de preferir digital.
Eu também prefiro digital, gente. É mais cômodo pra mim. Se for ver, tipo, puta, eu tenho essa estante aqui, que tem um monte de board game, tem livro físico, essas coisas. E eu tenho mais 2 dessa na sala. Puta, a última vez que eu fui mudar, galera, eu queria me matar, porque carregar tudo isso é um porre, é difícil. Você querer jogar algo e querer achar aquele negócio. Pô, eu já tenho problema isso com loja digital, que por conta do canal, a gente tem todas as contas juntas na Steam, e a gente tem um monte de jogo, sei lá, tem trocentos jogos que eu nunca abri. Às vezes eu quero jogar um jogo e eu falo, puta, mano, eu tenho esse jogo, mas onde eu tenho? Eu tenho que olhar em 2, 3 lojas já, um puta no estorvo. Imagina ter que localizar numa bagunça física. Com certeza, eu entendo o argumento da praticidade do digital e eu não tô defendendo que todo mundo volta a comprar físico. Eu acho que, inclusive, tem muita gente que já abandonou isso aí e eu acho que vai ser inevitável em algum momento as publishers, né, as empresas pararem de produzir jogo em mídia física, né? Mas eu tô defendendo que a existência dessa mídia ainda, porque ela de alguma forma ela obriga a Sony a competir. Porque a partir do momento que você tem uma Amazon botando o jogo que encalhou em promoção, né? Ou você tem um mercado secundário aí de pessoas que vendem entre si nos fóruns, essas coisas, a Sony acaba tendo mais incentivo para fazer promoções na loja, um jogo ele cai de preço mais rápido, ele tem uma rotatividade diferente que simplesmente vai parar de existir. Então assim, mesmo que você não compre uma mídia física nunca, você ainda se beneficia da existência dela. Então o problema aqui não é uma parada de nostalgia, não é o velho paia falando aqui, não, pô, porque no meu tempo eu trocava de fita com meu amiguinho. Não é isso, cara. Mas é confiança, sabe? Vocês confiam nas empresas? Vocês confiam na Microsoft? Vocês confiam na Sony? Não sei vocês, mas a minha resposta é não. E não é tipo uma resposta vazia, não é que eu não confio de graça, sabe? Só que assim, alguns anos atrás, a Sony anunciou que ia fechar a loja do PS3 e do Vita, né? E agora, junto com esse anúncio do fim das mídias físicas, eles já meteram, ó, o encerramento da loja do PS3 e do Vita, ele vai acontecer. Não tem conversa, ele vai acontecer e já tá marcado. Se eu não me engano, o PS3 no final deste ano e o Vita na metade do ano que vem. Enfim, eu abri a câmera e tô falando aqui, então esses dados aí vocês dão uma confirmada em algum lugar e se alguém puder colocar aí nos comentários eu agradeço também. Mas vai ter o encerramento definitivo agora. E aí você começa a lembrar das coisas. Pô, alguns anos atrás, eu acho que em 2013 ou 2011, agora não me recordo bem, a PSN caiu e ficou quase um mês sem voltar, né? Não foi uma parada tipo assim, nossa, voltou rapidinho. Não, cara, ficou quase um mês que ninguém conseguia comprar nada na loja. Eu não lembro se tinha problema para baixar também, acredito que não, mas eles tiveram que mexer alguma coisa com validação, enfim. Mas foi uma questão, foi um ataque de DOS e tipo, derrubou a parada e tudo bem. Com certeza, hoje em dia, eles já estão muito mais preparados para isso. Mas a tecnologia também avançou. Quem tá aí para infernizar a vida dos outros também tem acesso a ela, né? Então, tem que imaginar o que pode acontecer. Em 2025, cara, ano passado, a PSN caiu e as pessoas não conseguiam acessar os jogos que já estavam instalados na máquina. Quando você para lembrar, por exemplo, do The Crew com a Ubisoft. Pô, The Crew, a Ubisoft chegou e falou assim, galera, a gente vai desligar os servidores e já era. Pô, mas eu comprei o jogo é meu, eu quero jogar. Não, mas você não vai jogar. E assim, obviamente, quem chega ali é a comunidade que ama aquele jogo, comunidade que trabalha ali fervorosamente por algo que ama, sabe? Que consegue fazer essas coisas. Pô, mas se dependesse de mim, eu tava fudido. Se dependesse de você, provavelmente a gente tava fudido também. Então, sabe, é uma parada que a gente tem. Até quando a gente vai aceitar
ficar dessa forma, do tipo assim, não, a empresa faz o que ela quer e, e não, enfim, né, não tem consequência nenhuma, né? O próprio Leandro, quando a gente tem um podcast lá no World Talk, aonde ele teve a conta dele da PSN banida, com um monte de jogo recebido, cara, um monte de coisa de empresa aí, jogo pra review, jogo em embargo, e os caras simplesmente baniram a conta dele. Pô, graças a Deus ele conseguiu reaver. Mas é algo que pode acontecer com qualquer um, gente. Entendeu? E assim, ainda não tô dizendo que o Leandro usou de qualquer tipo de contato que ele tinha com alguém da Sony ou qualquer coisa do tipo, mas assim, o histórico da conta dele era um histórico muito bom, um histórico de alguém que recebe muito jogo, que já constava, eu acredito que um analista que pegou para olhar aquilo, entendeu que o Leandro não era um hacker ou qualquer coisa do tipo. Né? E a gente vai vendo os jogos sumindo. A loja do Xbox 360 já foi encerrada. A gente tem jogos que são removidos aí toda hora por causa de direito autoral, licenciamento de música. O Spec Ops The Line, que eu falei outro dia aqui no canal também, você não tem mais como comprar esse jogo. Existem, óbvio, formas de você jogar, mas tudo isso depende de quem? Da comunidade. E aí eu tenho certeza que vai vir a galera do serviços. Não, mas o Game Pass é a grande salvação, a PS Plus, sei lá como que chama a porra do coisa do PlayStation, é a grande salvação. Só que pega o Game Pass pra pensar. Ele começou extremamente barato. Começou, se eu não me engano, lá atrás eu cheguei a pagar R$27,90 nele. E até uns meses atrás aí o bagulho tava R$120. Aumentou pra caralho. As empresas, qual que é o plano delas? Elas subsidiam a grana que deixa a gente entrar ali para criar dependência. A hora que se dá dependente, eles vêm e ajustam o preço. Por que vocês acham que a Netflix, que a Disney, o Prime meteram anúncio? Que é aquilo. A gente tinha aquele problema com operadoras aí que ofereciam os canais e tal, não sei o que, e era muito caro. Aí veio a Netflix, baratinha. No começo, se eu não me engano, você pagava, acho que era R$11, R$15, era uma merreca. E agora vai ver quanto tá a Netflix, cara, entendeu? Ou senão você tem que aceitar assistir com anúncio. O que eu já acho caro, se eu não me engano, acho que é 30 pau o plano com anúncio. Pô, vai se fuder, cara, eu tô pagando o bagulho. Até a BMW esses dias teve uma parada dessa, que eles tentaram cobrar assinatura pra aquecer o banco do carro. Pô, vai se fuder, eu comprei a porra do carro, filho da puta, o carro é meu. E aí, ela acabou voltando atrás, porque, imagina, né, a galera chiou pra caralho, só que se ninguém reclama, vira o novo normal. E assim, não se iludam. Hoje em dia, a gente não aceita. Só que eles vão esticando a corda. Então, por exemplo, quando teve o anúncio do fechamento da loja do PS3 do Vita, porra, puta burburinho e tal, não sei o que lá, os caras voltaram atrás. Agora, eles meteram o bagulho da mídia física, mas isso, tá todo mundo batendo na mídia física e ninguém tá falando sobre o fechamento das lojas. E vão fechar, e assim, tudo bem. É prerrogativa da empresa, mas eles testam a água, vê o que deu merda, recuam um pouco, e aí, só de ser menos pior, pra gente já acaba parecendo aceitável. É complicado você olhar como as coisas estão indo, né? Você está vendo o mercado de usados ameaçado nisso, empréstimo, revenda, colecionismo, que nem eu falei, né? Independência da sua conta, e o contexto vai tornar tudo ainda pior, pô. A gente está vendo o GTA 6 vindo a $80. IA pressionando a produção de hardware e tudo tá ficando caríssimo. Crise climática, guerra, GPU indo tudo para data center. A gente tá cada vez pagando mais e controlando menos. Cara, eu não sei se vocês usam, por exemplo, um Photoshop, um Premiere, um After Effects. Cara, se você quiser comprar a porra do bagulho, você não pode. Você tem que assinar a porra do Adobe Cloud e ficar amarrado nos caras pro resto da vida. Daqui a pouco você tem 80 assinaturas diferentes, tá gastando uma fortuna e não sabe por quê. Então, a gente acaba caindo nesse lance, né? Óbvio que também tem o lance do tipo, pô, então você tá dizendo que piratear é a solução? Não acho que é a solução, mas a gente tem que entender que é a consequência. Quando o mercado ele para de preservar uma obra,
alguém vai ter que preservar, alguém vai chegar junto. Nada existe no vácuo, galera. A comunidade, ela resolve esses problemas que o mercado cria. A pirataria resolve esse problema que o mercado criou. Talvez, né, num mundo perfeito, ela não deveria existir, mas ela precisa. Da única forma, tem coisas que se não fosse a pirataria, já teriam se perdido para sempre. Então, assim, independente da intenção dessas empresas, que é aquilo, né? Você pode ter um pensamento mais extremo, né, que nem o meu, e desconfiar totalmente, ou você pode ser o cara que defende, né, que usa a camisa dessas empresas, mas o resultado vai ser o mesmo. A gente está deixando de comprar os produtos, a gente está comprando só a permissão do uso, permissão do acesso. Então, tipo, a nossa relação com aquilo que a gente paga, ela vai mudando também. Na década aí de 90 e 2000, pirataria era hiper difundida. Pô, eu tinha uma mala gigante, assim, de jogos. Acho que, sei lá, tinha 200 jogos pirata, 300 jogos pirata de PlayStation 2. Eu terminei 2. Porque era aquilo, era tão efêmero que eu não me importava com aquilo. Em compensação, cara, todos os jogos que eu já tive daqueles, nos anos 90 era muito comum aquela Big Box, que é uma caixa grandona, uma caixa tipo a caixa ali do Dixit, só que ela ficava de pezinho assim, então tipo, MechWarrior, o primeiro GTA, Die by the Sword, Witch Haven, tipo uns jogos assim que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Cara, eu comprava e eu jogava e eu terminava e eu guardava aquilo com puta de um carinho. Então era uma relação muito mais afetuosa com aquilo. Hoje em dia parece que tudo é efêmero. Óbvio que não existe uma solução simples, mas existem caminhos. A gente tava falando das lojas fechando, né? A loja do Vita e do PS3. Como é feita a autenticação de um jogo que eu tenho? Eu não sei. O fechar dessas lojas, ele vai afetar eu baixar os jogos que eu já tenho comprado? Ou não? Eu acredito que no começo não. Mas em algum momento, até esse serviço vai ser desligado. É necessário pensar em caminhos, entendeu? As empresas, elas deveriam ter obrigação de ter uma forma de autenticar offline, que o jogo é seu. Abrir o código quando um serviço tá para morrer. Então assim, beleza, o The Crew vai morrer, a Ubisoft não quer mais pagar o servidor. Ô galera, alguém tem interesse? Alguém vai fazer, tal, não sei o que, ninguém vai fazer. Então a gente vai abrir o código aqui e você pode criar o teu servidor de The Crew na sua casa para jogar com seus amigos como você quiser. As empresas deveriam ser obrigadas a preservar essas obras, porque a gente está perdendo muita coisa. Até mesmo poderia ter plataformas públicas subsidiadas pelo governo para preservar isso. É muito triste a gente ver a gente vê essa cultura sendo perdida. Beleza, a empresa ela pode ter o direito de lucrar, entendeu? Você pode defender isso, mas ainda assim a cultura ela não devia desaparecer porque um servidor foi desligado. Eu já me estendi demais, eu espero muito estar exagerando, tá? Eu também espero ter agregado algo à conversa, espero que de alguma forma eu tenha trazido um viés diferente para você pensar, né? Tenha te dado uma lente nova para você olhar por esse problema. E assim, se em 2028 a minha maior preocupação ainda for mídia física em videogame, no final das contas tá tudo bem, sabe? Porque do jeito que as coisas estão indo, tá foda. Mas enfim, eu acho importante discutir isso agora, porque quando a gente percebe que a gente perdeu essa liberdade, normalmente é porque ela já foi embora há bastante tempo. Enfim, é isso, galera. Termino lá no alto aí, sempre esse clima gostoso aí. Mas obrigado para quem chegou até aqui. Caras, se vocês puderem comentar, é o que eu falo, gente. Eu não tenho nem interesse necessariamente que o canal cresça e seja sustentável a longo prazo. Não tô aqui por esse rolê. Aqui é um lugar onde eu desabafo, onde eu tiro as coisas que eu tenho, as inquietações que eu tenho na minha cabeça, eu trago para vocês. Então, assim, se você gostou do papo, tipo, conversa comigo nos comentários, cara. Engaja e, tipo, vamos discutir. E se você discorda, também, vamos discutir. Não precisa chegar e falar, caralho, gordo, burro, filho da... Calma, cega. Mas assim, pô, vem trocar ideia na boa. Tipo assim, ó, Thiago, não concordo com você por causa disso, daquilo. E vamos bater um papo legal. Beleza? Falou, gente. Valeu, um abraço e até a próxima.